Olá galera, então tô começando mais um vídeo do canal e hoje eu vou dar a indicação de 5 livros para se ler apenas em um dia. Nesse pensamento, para poder escolher esses livros, além de escolher livros que para mim foram muito instigantes e me deram de fato vontade de lê-los até o final, eu também pensei de ser no máximo 200 páginas para poder ficar viável então essa experiência. Esse vídeo vai ser ótimo para você que assim como eu tá se prometendo a ler mais ainda em 2021 e ainda não conseguiu pegar no gatilho. Então aí, você tira uma semaninha, já dá pra você aumentar mais 5 livros na sua quantidade. Ou pelo menos até o final do mês, mais um vai. Então vamos lá. A primeira indicação que eu vou deixar aqui então, vai ser Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. Clarice Lispector, ano passado, foi comemorado o centenário de Clarice, se ela ainda estivesse viva. Clarice, que é uma escritora que nasceu na Ucrânia e depois veio para o Brasil, é considerada brasileira desde então, fazia parte da elite do Brasil. Era uma escritora que vivia, que teve 2 filhos. Na verdade, a leitura desse livro veio a partir de uma proposta que eu fiz para mim mesmo de poder ler mais Clarice, para tentar entender o porquê de tão grande essa escritora da sua grandiosidade, de todo o seu frisson. E esse foi um dos livros onde eu mais pude perceber. Anterior a esse livro eu só tinha tido contato com alguns contos e com A Hora da Estrela. Nesse livro aqui em específico você vai conhecer a história então de Lori e de Ulisses, que são 2 adolescentes que estão conhecendo o amor. E então eles estão aprendendo sobre esses prazeres. Eu costumo falar que esse livro é maravilhoso para você poder discutir fatores como o amor de fato, como responsabilidade emotiva que a gente deve ter um com os outros. Esse livro ele traz diversas vezes esse tipo de questionamento sobre até onde é permeável e permissível o amor, até onde ele vale a pena. Eu costumo falar que esse livro ele tem uma reflexão intrínseca nele desde o começo. Ele começa com uma vírgula e termina sem um ponto final. É engraçado falar isso vindo de um livro, né, assim, publicado e tão célebre, mas me faz pensar exatamente nessa brevidade em que as histórias e que muitas vezes até o amor tem das nossas vidas. Que ele começa de fato a partir de uma vírgula, a partir do pensamento que já várias coisas aconteceram, que cada um tem suas bagagens pessoais, que várias coisas aconteceram antes desse amor de fato. E ele termina sem um ponto final porque esse é o maior desejo de todo mundo, né? Que de fato o amor não tem um ponto final, então assim também ela sentiu que não era necessidade pontuar dessa forma o livro. É uma escrita então bem diferente, é um livro que te prende bastante, ele tem um pouco mais de 150 páginas, e assim, total para se ler em um dia. É um livro que eu tive diversas marcações nele, como vocês podem ver. Uma das marcações que me fez tornar esse livro tão inesquecível, eu vou fazer uma passagem aqui para aguçar ainda mais a vontade da literatura de vocês. Temos mantido em segredo a nossa morte para tornar nossa vida possível. Muitos de nós fazem arte por não saber como é outra coisa. Temos disfarçado como falso amor a nossa indiferença. Temos sorrido em público do que não sorríamos quando ficamos sozinhos. Então também fala dessa questão, né, da brevidade da vida e de como às vezes é necessário ser uma coisa que não se é, até para poder ser aceito ou para se emergir na sociedade. Então, essa é a primeira indicação. A segunda indicação desse vídeo vai para Esperando Godot, de Samuel Beckett. É um teatro super breve. Beckett gosta muito de escrever o que é considerado como o teatro do absurdo. Nesse livro em específico, você vai conhecer a espera de Stragon e Vladimir. Eles estão literalmente esperando esse personagem Godot. Eu costumo gostar de fazer uma comparação dessa espera com as esperas que a gente tem na vida também. Eles esperam, na verdade, por esse personagem sem saber o horário que ele vai chegar, onde que ele vai chegar e até quando ele vai chegar. E eu acredito que isso tem muita permeação mesmo, permeabilidade do que a gente considera de ser vida. Como assim? A vida são constantes esperas. A gente espera as férias para poder viajar, a gente espera ter salário para poder comprar o que quer, a gente espera ter um melhor emprego para poder comprar coisas mais grandiosas, a gente espera, espera, espera. Nada mais do que é o que acontece aqui também. Só que esse teatro do absurdo, e nessa história em específico, ela vem para lembrar também que nem sempre as esperas elas são de fato atingidas, ou que as esperas de fato vão levar em algum lugar. Então eu acho que ele, além de ele ser um livro que dá para ler em um dia, que você vai ficar matutando ele na sua cabeça durante muito tempo, ele também disserta diretamente para essa questão da espera não ser apenas uma espera. Então é um livro também que eu acho que tem uma emergência muito grande e uma necessidade de leitura, principalmente se você está se propondo a fazer algo diferente esse ano e ainda não começou, que ó, tiro certo. Em terceiro lugar, terceira indicação que eu vou trazer
É um livro clássico, se você então tem vontade de começar a ler livros clássicos também, não sabe por onde, esse aqui é uma ótima dica. Não tô falando de ninguém menos do que A Metamorfose, de Franz Kafka. Esse livro ele foi feito inicialmente como uma espécie de folhetim, publicados na Alemanha, por Franz Kafka, e depois ele veio a virar ser um livro. Aqui você vai encontrar a história de Gregor Samsa. Gregor, de um dia para o outro, ele percebe que ele está meio que se insetificando. O que é isso? Ele está tornando um inseto. E aí ele vai contando desse desafio de entender da sua nova perspectiva de vida. Eu costumo falar que esse livro é um tiro na cara da sociedade para todo mundo que se considera portador de algum tipo de diferença. E quem não é diferente na sociedade de hoje, não é mesmo? Nessa sociedade tão plural como a sociedade que a gente vive. E aí eu falo de diferença que você pode tentar enxergar um pouco do dualismo ou até da indireta que ele dá para a questão de ser negro, de ser LGBTQIA+, de ser portador de alguma doença física, alguma doença psíquica, ou limitação física, limitação psíquica, enfim. São infinidades tipos de interpretações que você pode ter a partir desse livro. É um livro grandioso, apesar do tamanho, ele não chega a ter 100 páginas, então assim, é uma sentada você ler o livro. E eu costumo falar que esse é um dos livros que você vai passar a vida inteira e vai querer ler ele sempre, 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 sempre voltar. Não é à toa que é considerado um clássico. Eu, pessoalmente, considero clássicos aqueles livros cujos quais não se perdem ou não perdem o significado e a essência a partir do tempo. E esse aqui, com certeza, é um livro desse, é um livro digno de não se perder e que, de fato, necessita ser lido por todo mundo. Fica aí o convite. Em quarto lugar, eu vou trazer um livro da Silvina Ocampo. A Silvina, que é uma escritora latino-americana. Esse livro eu tive a oportunidade de lê-lo a partir de um clube de literatura que eu participo aqui de Belo Horizonte, que é chamado Clube de Literatura da Livraria do Belas Artes. A livraria cujo qual que me trouxe grandiosidades desde o ano passado. Esse ano estou firme e forte no grupo de novo. Silvina Ocampo é uma escritora, como eu já disse, latino-americana. Ela foi casada com Adolfo Bioy Casares. Ela era a melhor amiga pessoal do Gabriel Garcia Marques, do Gabo. Então, assim, ela já estava naquele meio dos gigantes literários. E é uma vergonha no Brasil, a gente só tem esse livro dela em específico publicado. Assim, que fica já o convite para publicar mais coisa dela. Por favor, Companhia das Letras, escute esse pedido e esse apelo. Nesse livro em específico aqui, você vai ter alguns contos da autora, onde ela vai falar dessa fúria. O que seria essa fúria, essa necessidade de fúria? Fúria, essa palavra tão forte, em específico aqui nesse livro, quer dizer exatamente essa ultraviolência existente nos seres e nos animados e inanimados. Como assim? A gente tem costume muito de enxergar a criança, às vezes, com essa figura angelical e tal, aqui ela desconstrói totalmente isso. Um dos contos que me marcou muito, além das crianças também, né, diversas outras figuras que a gente coloca como extremamente corretas, e aí você pode ter a figura do mendigo, a figura da mulher, a figura do cachorro, do infantil, e aqui ela destrói tudo isso, mostrando um pouco dessa ultraviolência, dessa necessidade, dessa fúria existente no ser humano. Um dos livros que me marcou muito é um livro que chama Casa de Açúcar, onde ela conta exatamente a história de uma casa, de um espírito que rondava essa casa, uma casa absurdamente bonita por fora, e aí esse espírito que ali rondava, ele modificava as pessoas ao ponto da pessoa se tornar infiel e meio que louca, translocada, enfim. E aí a personagem que participa então desse livro, ela acaba sendo possuída por esse espírito. Me lembrou um pouco também eu até cheguei a comentar disso no dia que a gente fez um encontro, né, semanal para poder discutir desse livro pela livraria do Belas. Me lembrou um pouco também de presença de Anitta, de Carmencita, assim. São diversas referências que talvez tenham nadado das histórias desse livro. Esse livro é absurdamente maravilhoso, assim. É um livro que eu quero poder voltar e recorrer ele há muito tempo. No final de cada conto específico eu escrevi uma relaçãozinha que eu tive com o conto, ou como ele me mudou de alguma forma. São várias passagens que eu pude marcar, e apesar dele também ser um livro que de fato você lê em um dia só, ele vai te mudar durante muito tempo. Pode ter certeza disso. E por fim, e não menos importante, eu trouxe agora a história de um brasileiro. Estou falando de Davi Boaventura com Mônica Vai Jantar. Mônica Vai Jantar é um livro que você tem que ler ele muito rápido, sem parar, e você não consegue tirar o tipo de experiência dele que ele vai te levar pro resto da vida, e você vai ficar precisando dele, e vai ficar matutando ele durante muito tempo. Não foi à toa que eu tentei falar dessa forma.
Esse livro é extremamente corrido, ele é uma brevidade, você passa 3 horas dentro da cabeça dessa Mônica. E da mesma forma que eu pude falar nessa rapidez e nessa fluidez, é a rapidez e a fluidez que esse livro acontece. Esse livro ele não tem ponto, ele não tem nenhum tipo de pontuação, ele começa e termina num suspiro. Esse autor é grandiosíssimo, eu tive a oportunidade já de trocar uma palavrinha com ele pelo Instagram. E assim, maravilhoso esse livro. Mônica, de forma breve, ela de fato está indo jantar, para um jantar muito importante da empresa dela. E nesse momento, quando ela está se preparando para esse jantar, ela descobre que o namorado dela acabou de se masturbar dentro de um transporte público. Exatamente isso. Pá! É até um pouco difícil assim comentar, porque a gente sempre que pensa, quando eu falo principalmente o namorado dela, na figura e na consciência dela era a pessoa que ela mais conhecia até esse momento. Onde ela descobre que essa figura que ela conhecia não é nada daquilo que ela imaginava. Até porque se fosse, não teria feito algo tão horrendo como o que esse ser humano fez. E é muito impactante, você passa as 3 próximas horas depois, aproximadamente, desse jantar dentro da cabeça dessa personagem, tentando entender todos os seus conflitos internos e angústias. Pensa, a pessoa que você mais conhecia na sua vida, de repente você descobre que você não sabe absolutamente nada dela, que ela foi capaz de um crime tão pérfido quanto esse. Então, é um livro que, quando você começa a lê-lo, você não consegue parar. Eu costumava brincar que não tinha nem lugar na página para eu poder marcar. E é um fluxo de pensamento constante, onde você está dentro da cabeça dela, sofrendo tudo junto com ela. Assim, é um livro que é uma cacetada na cara da sociedade brasileira mesmo e mundial, de forma que te faz muito pensar na brevidade dos relacionamentos e no quão você é capaz de conhecer ou não uma outra pessoa. No mais, gente, então foi isso. Hoje eu tive o prazer, então, de mostrar pra vocês 5 livros para vocês começarem com o pé direito em 2021, lendo mais, 5 livros capazes de se ler em um dia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu gostaria de pedir, por favor, para poder se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, todas essas coisas, curtir, comentar, poder viabilizar também esse vídeo para os amigos até. Se teve algum outro livro que vocês acham que poderiam estar nessa lista, que vocês acham legal de ser lido em um dia, completamente capaz, deixem aqui nos comentários, vamos compartilhar a informação. No mais é isso, queria muito agradecer se você assistiu até aqui, até o próximo vídeo.